Olá, desenvolvedor! Eu sou o Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain, um canal que tem grande ênfase em programação funcional e com foco em conceitos. O tema do vídeo de hoje são as High Order Functions. Basicamente são funções que aceitam uma função como parâmetro ou retornam uma função como resultado. Sem dúvida, esse é um tópico que é um dos pilares da programação funcional, juntamente com o outro que é muito importante, que são as closures. E nós temos vídeos falando disso já no nosso canal. Em que situações que você utiliza uma High Order Function? Quando você quer decorar funções pré-existentes, quando você quer receber, ao invés de um valor estático como parâmetro, como uma string, um número, você quer receber um comportamento, uma coisa mais dinâmica. Ou quando você quer criar uma fábrica de funções com a ideia de promover reuso. Nós vamos começar aqui o nosso vídeo chamando o REPL do Dino. Eu uso bastante esse REPL ao invés do Node, tá? Ele é um equivalente. E eu vou relembrar aqui com vocês a sintaxe das funções em JavaScript, que ela é super importante para a gente entender o restante do vídeo. Primeiro, eu vou trazer uma versão mais longa. Então eu estou criando uma função soma que basicamente soma dois números A e B. E como que eu leio então essa fat arrow, ou seta gorda? À esquerda dela são os parâmetros. Aqui é o nome da função, né? Então, os parâmetros que você vai receber, e à direita da seta gorda, da fat arrow, você vê o corpo da função. Quando esse corpo tiver apenas uma instrução return com uma expressão, você pode simplificá-lo eliminando a expressão o return e o abre e fecha chave, ficando apenas então somente a expressão. Tá? Vocês vão notar que o resultado é o mesmo. Outra característica de arrow functions é quando você tem apenas um parâmetro, por exemplo, essa função nega um número, eu posso simplesmente omitir os parênteses, tá? Com os mesmos resultados. Então, é comum você escrever arrow functions que tenham apenas um parâmetro sem os parênteses. Seguindo aqui, eu queria mostrar para vocês que o objeto global que dá acesso ao contexto global dentro do Dino chama-se GlobalThis. Esse é um objeto global que no Dino é de um jeito, no Node é de outro, no navegador é de outro. Por que eu estou citando esse caso? Porque eu quero pegar uma propriedade chamada performance e um método chamado now e explicar que este método funciona da seguinte forma. Quando você executa esse método, ele te dá um timestamp em milissegundos. Toda vez que você rodar ele, ele vai te dar o timestamp atual. Se eu rodei nesse momento e eu rodei nesse outro, ao subtrair um do outro, eu vou saber o tempo decorrido entre uma execução e outra. Muito bem. Tendo colocado tudo isso, eu vou criar uma função que nos dá o contexto global independente do ambiente que você está rodando, seja ele Node, Dino ou navegador. E finalmente eu vou criar a nossa primeira High Order Function que vai fazer o seguinte, ela se chama time, ela vai receber uma função como parâmetro, que faz dela uma High Order Function, ela vai acessar o contexto global, independente do ambiente que você está rodando, vai executar a sua função. Veja, você passou a função como parâmetro, ele vai executar, vai salvar o resultado, mas antes de executar, ele vai obter qual que é o horário exato em que ela que ela começou a execução. Logo depois que ele finalizar a execução, ele vai pegar o horário em que ela terminou a execução. Então, qual vai ser o resultado da nossa função time? Vai ser o próprio resultado da sua execução da função e o tempo decorrido entre o início e o fim. Como que nós poderíamos usar essa nossa High Order Function? Eu vou aqui mostrar a função de Fibonacci que foi explicada no vídeo sobre Memoization. Se você não viu esse vídeo, veja agora. Estou colocando o link acima. Essa função
ela esconde um problema de performance horrível, né? Por causa do número de chamadas recursivas. E vejam quantos segundos ela leva para executar. Se eu quiser medir esse tempo, eu poderia chamar a nossa função time, passando a função Fibonacci como parâmetro. Porém, se eu executar dessa forma, não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou passando uma função, e de fato ele espera, só que a nossa função time, ela simplesmente executa essa função sem parâmetros. Então é como se eu fosse executar a função Fibonacci sem especificar o termo. Então como que eu posso resolver esse problema? Será que dá certo eu passar a chamada assim? Também não, porque aqui eu estou chamando a função de Fibonacci, depois de executada ele vai substituir tudo isso pelo resultado dela e passar para o time. E o time espera, na verdade, uma função. Então o que eu vou fazer? Para resolver esse problema, eu vou passar uma função anônima que vai ser executada pelo time, ele vai coletar os dois time steps e vai dizer quanto tempo ele levou para executar. Então, depois de alguns segundos, você vê que o resultado da chamada é exatamente igual, e aqui o tempo decorrido entre o início e o fim dessa chamada. Tá dizendo que decorreu 9,5 segundos, né? Ou 9.500 milissegundos. Muito bem. Seguindo aqui, eu vou mostrar um uso em que eu tenho agora um array de nomes, bem simples, e eu quero ordenar esse array. Então, como que eu posso ordenar um array? Chamando o método sort. Por que eu não chamei diretamente o sort diretamente no names? Porque se eu fizer isso, o sort ele faz uma modificação in place, que a gente chama. Ele vai modificar o seu receptor. Então, para evitar dele modificar o meu names, eu crio uma cópia dele. Como que você gera uma cópia de qualquer array em JavaScript? Você pega o array, coloca o operador chamado spread e o nome do array. Tá? Isso gera uma cópia desse array. Então você pode fazer o que você quiser com essa cópia, que o array original estará intocado. Por isso que ao ordenar aqui, eu não alterei o meu array original, que continua o mesmo. Porém, quem escreveu essa função sort nos deu a opção de eu alterar o comportamento dela, porque ela é uma high order function. Então o que eu posso fazer? Eu posso passar uma função como parâmetro, que faz dela uma high order function. Como funciona essa função? Ela tem um elemento da esquerda e um elemento da direita. Toda vez que ele estiver comparando dois elementos, ele quer que você retorne o valor 0 quando os elementos forem iguais, um valor negativo quando o da esquerda for menor que o da direita, e positivo quando o da esquerda for maior que o da direita. Reparem que dessa vez eu estou comparando não os elementos, mas os seus tamanhos. Então vejam, eu estou criando uma ordenação onde eu ordeno da menor string para a maior string. Então agora eu estou ignorando completamente o valor das strings. Só uma curiosidade, essa ordenação que você estava vendo aqui chama-se ordenação lexicográfica. Por quê? Ela compara cada caractere um a um e vai ordenando de acordo com a ordem alfabética. Já essa outra comparação, ela está olhando simplesmente os tamanhos e ignorando o valor em si dos elementos. Tá? Então, uma ordenação baseada nos tamanhos. Só foi possível porque quem escreveu a sort fez dela uma função do tipo high order function que permite você alterar o seu comportamento passando uma função como parâmetro. Tá? Então, mais um uso para high order functions. Bom, aproveitando que a gente tem o names, eu vou usar um velho conhecido nosso, que é o método map. O map é uma high order function. Por quê? Porque ele aceita você passar uma outra função como parâmetro e esta função diz o que é que ele tem que mapear. Então, no caso aqui, eu estou mapeando as versões maiúsculas dos nossos nomes. Tá? Então, de novo, uma high order function extremamente útil porque eu consigo alterar o seu comportamento. Bom, finalmente eu queria ver um caso em que eu posso fazer uma fábrica de funções. Imaginem vocês que eu tenha uma função add1 que recebe um número n
e retorna n mais 1. Nada de muito excepcional. Então, add 1 de 9 me dá 10. Se eu quisesse um add 2, eu poderia fazer isso. Add 2 de 7 me dá 9. Então, cada vez que eu quisesse criar uma função add similar, eu teria que criar uma nova função dessa forma. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar uma função genérica chamada add, que ela é completamente genérica, e que ela recebe, olha só, um valor 1, 2, 3, 4 como parâmetro. E o que ela retorna? Ela retorna, olha só, eu vou copiar essa expressão para dentro do return. No lugar do 2 eu vou colocar o value. Então vejam, eu tenho uma função add que quando chamada me retorna uma nova função. Então vejam que agora é uma high order function que cria funções, é uma fábrica de funções. Como é que eu posso usar? Posso criar um add 3, que é basicamente o add passando 3. É uma função. Posso criar um add 4, que é um add passando 4. Vamos testar o add 3. Add 3 de 2 tem que dar 5. Add 4 de 5 tem que dar 9. Então vejam como a minha função add genérica passou a criar funções. Mais um exemplo de uma high order function. Essa sintaxe pode ser simplificada. Por quê? Vejam que esta é uma função do tipo fat arrow, que contém apenas um return. Então a gente já viu que eu posso simplificar eliminando o return e eliminando o abre e fecha chaves. Eu vou deixar com parênteses para facilitar a nossa leitura. Então vejam, esta é uma função que recebe um valor e retorna tudo isso. O que é tudo isso? Uma nova função que recebe um valor n e retorna a soma de n mais value. Repara como esse value não é nem um parâmetro da função de dentro e nem uma variável local dela, e tampouco uma variável global. Como ele veio da função de fora, nós dizemos que esta função é uma closure. Se você não sabe o que é uma closure, não deixe de clicar no link acima e acompanhe esse tópico que é super importante para todo programador que trabalha com programação funcional. E para finalizar, eu queria mostrar que a gente pode simplesmente eliminar esses parênteses e a função continua funcionando da mesma forma. Como é que eu leio então uma função que tem dois fat arrows seguidos? Muito simples. Eu leio da esquerda para a direita, começando então pela esquerda, à esquerda do primeiro fat arrow, os parâmetros dessa primeira função, que é value. E à direita é tudo que vem aqui. O que está à direita? Uma função. Então essa função recebe um value e retorna uma função. E essa função, por sua vez, recebe um valor n e retorna a soma de n mais value. Com isso, a gente finaliza a explicação desse tópico, que é extremamente importante. Espero que tenha ficado mais claro para todos onde eu posso usar high order functions. Sem dúvida, é super importante que a gente domine esse tópico para poder dominar a programação funcional. Se você gostou, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, né, o nosso canal, para que os seus amigos também possam conhecer. E fique ligado que a gente está sempre publicando novos temas, novos tópicos, não só programação funcional, como programação orientada a objeto. A gente vai falar futuramente, em breve, sobre React, TypeScript, Node e tantos outros temas. Forte abraço!